Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa jornada de Yom Kippur. E hoje nós vamos fechar a primeira semana dessa caminhada. Então hoje nós vamos ter Passamos essa semana toda olhando para dentro de nós. Aquilo que nós precisamos encontrar dentro de nós, para que nós, primeiro, antes de nós vermos qualquer mudança, qualquer transformação do lado de fora, nós possamos ver uma transformação dentro de nós. E essas transformações, elas são extremamente importantes para a nossa vida. Então hoje nós vamos olhar pela última vez para dentro de nós. Mas nós vamos fazer e vamos aprender mais um passo para que nós possamos ir gradativamente crescendo nesse propósito que nós temos determinado. Então, hoje a gente precisa entender, a gente já olhou para dentro de nós, a gente já viu defeitos, a gente já encontrou erros, a gente já encontrou gatilhos, a gente já encontrou coisas que nós olhamos e falamos, isso aqui não está certo. Isso aqui não está correto, isso aqui eu preciso realmente mudar. E depois que nós tomamos essa decisão, depois que nós aprendemos sobre isso, nós vamos agora começar a trazer isso para que realmente nós possamos pegar as feridas e colocar aquele bálsamo que vai fechar as nossas próprias feridas dentro de nós. Então, nós vamos hoje dar um último passo dentro de nós mesmos. Nós vamos dar o último passo olhando para dentro de nós. E eu quero começar, como a gente sempre faz, lendo um versículo para vocês que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 21 e o verso 5, que diz assim: E o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, a gente sempre enfatiza aqui, eu sempre procuro enfatizar que nós não mudamos só porque nós queremos mudar. Nós precisamos entender que cada oportunidade que aparece na nossa vida, cada circunstância que aparece na nossa vida, muitas vezes é uma forma de Deus se revelar a nós, sem fazer estardalhaço, sem fazer barulho. Ele chega na sua calma, ele chega na sua tranquilidade e ele acaba se revelando para nós. E muitas vezes essa revelação, ela é tão sutil que nós acabamos nem percebendo essa revelação de Deus. Então hoje nós temos que nos apegar a que eu preciso... Por que é importante eu me conhecer? Porque se eu me conhecer, eu vou começar a criar métodos para não agir da forma que eu entendo que é uma forma negativa. Se eu começar a me reconhecer, eu vou começar a agir de uma forma que ela seja verdadeiramente positiva para mim. Agora, quem vai me dar força, quem me revela quando eu sou sincero, quem coloca as coisas às claras para mim, isso é Deus. Então, o grande problema de nós nos relacionarmos com Deus é que nós sempre queremos ver Deus agindo de forma espalhafatosa. E Deus, muitas das vezes, não vai se revelar a nós dessa forma espalhafatosa. Ele vai se revelar a nós de uma forma totalmente simples, de uma forma totalmente, muitas vezes, até imperceptível. Você precisa ter uma sensibilidade muito grande para entender que Deus está se revelando ou revelando alguma coisa para você. Então, não espere grandes milagres. Não espere coisas... pode ser que aconteça. E às vezes Deus, na sua infinita misericórdia, Ele faz coisas gigantescas para nós, para que nós possamos ter essa vontade que nós temos de ver ações grandes, saciada. Mas, na maioria das vezes, Ele é extremamente sensível. Ele vai se revelar a nós através de um conselho que nos foi dado, através de uma palavra que foi falada, através de uma atitude que alguém tomou para conosco. E nós temos que estar verdadeiramente
atento a isso. Então, essa nossa última jornada de autoanálise, de olharmos para dentro de nós. Hoje nós precisamos olhar tudo que nós identificamos e transformar isso em uma cura para nós. Tá certo? Então, essa semana que passou, a gente saiu vasculhando. As nossas aulas elas foram no sentido de vasculhar para procurar os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas situações que não são lá agradáveis. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque cada vez que nós conhecermos mais as nossas falhas e os nossos defeitos, melhor vai ser para nós sabermos lidar com essas falhas e esses defeitos. Então, nós olhamos, encontramos, sabemos o que temos que mudar, e isso nunca vai definir quem nós somos. Isso vai definir uma situação que nós estamos vivendo. Quando nós terminamos de olhar para as nossas falhas, nós não devemos nem cair na tristeza e nem no desespero. Puxa vida, eu já fiz tudo isso, eu faço isso, eu sou, de repente, dependente disso. Não tem problema. Em Elu, lembra que eu falei para vocês? Que em Elu, o rei está no campo. Em Elu, não é nós que estamos buscando a Deus. Em Elu, é Deus que está vindo buscar-nos, procurar-nos. Ele está no campo. Ele está olhando onde é que você está. Lembra da passagem lá de Gênesis, quando Adão pecou? Foi Deus que foi atrás de Adão. Então, no mês de Elu, é a mesma coisa. Ele está no campo, não tem dificuldade. Você vai encontrá-lo. Ou melhor, ele vai te encontrar. Fique tranquilo. Ele está, muitas vezes, assim como eu falei, que ele é extremamente sensível, ele está muitas vezes do teu lado, olhando para você. Talvez você olhe para todos os seus problemas e diga assim: ai, meu Deus do céu, acabou a minha vida, não sei o quê. Não, calma. Ele está olhando para você, ele está te mostrando e ele daqui a pouco se revela para você. Então, nesse mês de Elu, irmãos, os portais da misericórdia estão abertos para você. E não é de uma misericórdia, são das misericórdias. Quando a gente, mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais, mas quando a gente fala sobre as orações e tudo mais, a gente pede para escrever no livro da vida, da saúde, da prosperidade. Tem um monte de livro que nós queremos que Deus escreva o nosso nome e nós vamos fazer isso. Porque no mês de Elu, não somos nós que estamos buscando. Talvez você esteja fazendo essa caminhada comigo, conosco, e você pense assim: eu estou buscando a Deus nesse mês de Elu. Não está, não. Na verdade, Deus te provocou para que você viesse para esse caminho, porque Ele vai passar por esse caminho. E Ele é quem está te procurando. A Bíblia vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não é entre Deus e nós, é entre nós e Deus. Por quê? Porque quando os nossos erros, as nossas falhas, tudo isso nos leva a tentar viver uma vida se escondendo de Deus. E na verdade, o que acontece? Deus, ele falou, é como se ele falasse assim para nós: olha, faz essa jornada de Yom Kippur no mês de Elu, porque é nesse caminho que eu vou passar e eu quero encontrar você. Então tem muitas pessoas que estão, você não. Você está caminhando nessa jornada. Você está num processo de crescimento. Você está num processo que você acha que vai encontrar Deus. Mas é o contrário. Você está num processo que Deus vai encontrar você. Que Deus é quem vai chegar até você. É como se Deus tivesse disfarçado. Então nós podemos chegar do lado dele e não saber que é ele. Nesse mês de Elu, ele não está como o rei todo-poderoso. Ele está como o rei que está no campo procurando os seus súditos, procurando as pessoas. E Yeshua vai usar um termo que eu acho da hora, né? Ele fala assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, hoje, Deus está falando conosco.
E nós vamos ser sensíveis, porque quando nós paramos, quando direcionamos a nossa vida para podermos olhar para Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai se achegar até nós. Então, hoje, nós não precisamos olhar para os defeitos que nós temos e nos decepcionarmos com nós mesmos. Hoje nós não precisamos olhar para as circunstâncias negativas que nós temos e ficarmos tristes porque nós somos falhos, porque nós isso, porque nós aquilo outro. Não. Hoje nós podemos olhar e ver que Deus está buscando a cada um de nós. Então, quando nós conseguimos fazer isso no mês de Elul, nós estamos, na verdade, nos colocando no caminho aonde Deus vai passar e vai nos alcançar. Deus, ele não quer te encontrar para falar que você é isso, que você é aquilo outro, que você fez isso, que você fez aquilo outro, que você... Não. Ele está querendo te encontrar para poder dizer para você assim, vamos começar do zero? Vamos recomeçar? Vamos andar juntos? Vamos caminhar juntos? Vamos fazer juntos? Vamos ter uma nova história juntos? E aí, quando você se entrega a esse propósito, você vai ver que Deus vai começar a agir através de você e em você. E aí você vai começar a encontrar propósitos, você vai começar a encontrar desejos diferentes, desejos edificantes, significativos, e você vai precisar cada vez mais se colocar não como um filho bravo, como alguém bravo, não, mas como um filho que se rende aos carinhos que o Pai tem para lhe dar. E Deus é o nosso Pai. Deus é aquele que tem o carinho correto para mim e para você. Então, a gente vai confiar muito nesse versículo que nós lemos. Eis que eu faço nova todas as coisas, disse Deus lá no livro de Apocalipse. Ele faz tudo novo. Ele transforma todas as coisas. E para isso, ele vai transformar a nossa vida. Ele vai transformar as nossas situações. Ele vai transformar as nossas condições. E nós vamos esperar que ele mas que ele encontre em nós o espaço ideal para ele fazer aquilo que você precisa que seja feito. Então, como você tem conversado com você mesmo? Como você tem olhado para você nessa semana que a gente está junto? Você tem tido esperança de que as coisas vão mudar para melhor? Você tem tido esperança de que você realmente vai ter uma vida transformada? Ou você ainda está preso no fardo das falhas que você já cometeu na vida? Esquece isso. Estamos no mês de Elul. Estamos no mês da misericórdia. Estamos no mês da bondade. Estamos no mês do amor. Estamos no mês em que Deus há de se revelar para nós. Nós estamos no mês em que verdadeiramente Ele pode apagar o nosso passado, por pior que ele seja. Por pior que a história seja, sabe, vergonhosa, Ele pode e vai mudar. Porque quando nós encontramos caminhos como esse que estamos encontrando no mês de Elul, significa que Deus está querendo dar uma nova oportunidade para nós, para que nós possamos verdadeiramente reconhecer aonde erramos, mas olha, o que passou, passou. Eu lembro que em uma das aulas o nosso foco foi dizer, olha, só existe agora, o presente. Até o que você fez ontem. E ontem eu vim aqui na jornada e fiz tudo correto, tudo bem, isso foi ontem. Você não está mais vivenciando ontem. Você está vivenciando agora, esse momento, hoje. Se ontem você errou, hoje
você tem a chance de começar a acertar. Então, vai olhando para você mesmo e sempre, amados, sempre nós somos homens, mulheres, nós somos seres humanos e nós somos dados facilmente a falhas. Se tem uma coisa que nós somos mestres é em errar. Nós sabemos errar de lá para cá, daqui para lá. Nós sabemos. Nós sabemos errar. Mas nós precisamos entender o seguinte: apesar das nossas falhas, isso não mostra quem nós somos, né? Isso não define quem nós somos. Nós somos pessoas que sabem até lidar com o erro. A gente erra, mas a gente busca o acerto e a gente tem sucesso. Então, você precisa olhar e não fica olhando. Não, mas eu fiz. Fez. E daí? O que muda que você fez ou que você não fez? Não, mas é agora. Vivencie agora, daqui para frente. Agora você vai ter a chance de ter uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova esperança, uma nova condição. Tudo isso está esperando você para que você possa verdadeiramente, queridos, verdadeiramente ter uma vida transformada pelo poder de Deus. E esse poder de curar as nossas feridas. Eu guardo um ódio tão grande aqui dentro que você não tem ideia, Josué. Não tenho mesmo. E nem quero ter. Porque isso aí diz respeito só a você. Então, para mim não interessa. Para mim o que interessa é que você, a partir de hoje, você pode mudar. Então, eu vou pedir uma coisa para você, sabe? Lembra lá na lista, lá na aula 4, a gente pediu para você fazer uma lista, do lado esquerdo escrever, do lado direito escrever. Se você não fez ainda, volta lá na aula 4, vê o exercício e faça ele. E hoje você vai precisar desse papel que você escreveu. E aí, quando você olhar para cada coisa que você escreveu, você vai olhar para eles e você vai, puxa vida, isso aqui é negativo. Você vai escrever uma ação preventiva. Por exemplo, quando eu sentir o gatilho da raiva, se o teu erro é raiva, quando eu sentir a raiva, eu vou me retirar do ambiente por 2 minutos. Olha, puxa vida, eu comecei a sentir eu estou aqui em determinado local e o assunto, as pessoas, as coisas, o que está sendo falado, começou a fazer o meu sangue ferver. Eu saio e vou tomar um copo d'água lá fora. Daqui a pouco eu volto com a cabeça arejada, sem deixar que a circunstância me comande, sem deixar que a situação, o ambiente, as pessoas me controlem. Porque às vezes tem pessoas que elas são tremendamente más. Ela sabe que te irrita e aí é que ela faz, que é para poder te irritar. Então, nós vamos tomar esse tipo de cuidado. Faz esse exercíciozinho. Puxa vida, olha, às vezes, e é engraçado, né? Porque quando eu era pequeno, o que acontecia? Quando eu era pequeno, meu pai ouvia, tinha um programa, eram 2 programas policiais que tinham e que era terrível, que era o Afanásio Jazade e o Gil Gomes. Meu pai gostava mais do Afanásio Jazade, porque o Afanásio Jazade, o Gil Gomes narrava o crime, né? O Afanásio não, o Afanásio ele ficava xingando os caras, tá? Então meu pai se identificava com o Afanásio. E é mó barato, porque o cara tá ouvindo o rádio, o cara tá contando o crime que aconteceu, tá xingando o cara lá que cometeu o crime, e o cara tá aqui ouvindo e ficando bravo, xingando junto, falando, não sei o quê. Então, isso são coisas que mexem com nós. E às vezes, você tá lá assistindo programa de policial na TV, que hoje esses programas estão na TV, e o cara fica lá te incitando para você odiar o cara que cometeu o crime. Não tem nada a ver com isso. Cada um planta e colhe o que quer. Então, mas muitas vezes é isso. Nós não podemos assistir um filme que nós ficamos com raiva. Ou nós ficamos eufóricos demais, né? A mídia, a propaganda,
Ela tem meios de dominar você, de fazer você muitas vezes comprar o que não precisa, de querer comer o que você não está com fome. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então volte, se você ainda não fez o exercício, volte lá na aula 4, coloque essa folhinha em prática, escreva e faça hoje esse fechamento. E seja curado. Receba a graça de Deus sobre a tua vida. Os teus pecados vão ser perdoados. Os teus erros vão ser esquecidos. Porque é isso que Deus está querendo de nós no mês de Elul. Vamos para o Salmo 27, como a gente tem lido todo dia. E nós vamos ler mais uma vez. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. E no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Eterno. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda. Não me enjeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, e guia-me por uma vereda plena. Por causa dos que me espreitam, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, e os que respiram violência. Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu espero você amanhã, no próximo passo da jornada de Yom Kippur. Até lá, que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.